O que aconteceu com a Venezuela, né? A Venezuela, ela é o país que tem a maior reserva de petróleo do planeta Terra, né? Nem os Estados Unidos, nem a OPEP, que é aquele cartel, né, dos países árabes que praticamente controlam o preço do petróleo no mundo, ou controlavam, né? Porque aí os Estados Unidos começou a produzir muito. E agora eles brigam entre si, né? Então se a OPEP quer restringir a oferta de petróleo, os Estados Unidos vão lá, produzem um pouquinho mais e equilibram o preço de novo. Bom, e o que acontece é que a Venezuela, durante os governos realmente democráticos, né, do século passado, século XX, esses governos começaram a mover a economia e criar projetos econômicos que centralizavam os ganhos econômicos da Venezuela no preço do petróleo. Isso foi ótimo, enquanto esses petrodólares aí, né, funcionavam. Quando nós tivemos a primeira e a segunda crise do petróleo e o preço do petróleo reduziu, caiu muito, nós tivemos ali a Venezuela e seu PIB entrando numa crise ferrenha, né? Já que todos os ovos estavam na mesma cesta, né? Já que toda a economia dependia só de um produto, só de uma commodity, que era o petróleo. Quando ele parou de ser rentável, toda a economia foi junto. E o que aconteceu é que em 1992, o Hugo Chávez, que sempre foi um socialista e fundou movimentos que tentavam tomar o poder através de barbárie, golpes, tiros, tentou tomar o poder à força na Venezuela, derrubar o governo. Esse projeto autoritário fracassou. Mais tarde, quando a gente chega em 1998, ele, através do voto e da democracia, consegue se eleger presidente da Venezuela. E ele prometeu lá em 98, né, que caso ganhasse as eleições, nunca iria nacionalizar empresas, nunca iria tornar o Estado grande demais e deixaria o poder depois de 5 anos. Né? As eleições na Venezuela aconteciam de 5 em 5 anos. E o que aconteceu é que logo quando ele assumiu, ele começou aos poucos a nacionalizar a empresa, a desapropriar, propriedades privadas, né? E a dificultar a criação de novos negócios. E concomitantemente começou a censurar a mídia, nacionalizar meios de comunicação e prender opositores. Quando tentaram derrubar ele do poder em 2002, porque viram que ele estava se tornando um autoritário, ele voltou mais forte, consolidando o seu poder. Em 2013, quando ele falece, né, ele tem câncer, o seu pupilo, digamos assim, Nicolás Maduro, ou lá o motorista de ônibus, chega no poder e começa ali um verdadeiro massacre da população. Por quê? Porque o Chávez assume e ele só consegue uma certa popularidade porque o preço do petróleo volta a subir. E ele, como os seus anteriores, né, só que dessa vez numa ditadura, não diversifica a economia venezuelana. A economia venezuelana continua dependente do preço do petróleo. Então, o preço do petróleo voltou a subir, a economia venezuelana ia bem e o Chávez conseguia sustentar o seu projeto de poder. Com censura e tudo, mas a economia estava funcionando, então a população estava mais ou menos quieta. Quando chega o Maduro em 2013, o preço do petróleo começa a cair, porque agora todo mundo começa a produzir mais, a gente não começa a ficar dependente só do petróleo, os altos preços, né, dessa commodity começam a ser reduzidos, não para um tombo como foi nas crises do petróleo, mas para um nível mais baixo do que estava antes. E isso foi suficiente para jogar a Venezuela de novo em uma crise econômica, ela que já não vinha bem das pernas devido à fuga de capitais com o avanço do autoritarismo do Chávez e agora, em 2013, a partir de 2013, do Maduro. E o que aconteceu foi que, ao invés de abrir a economia, o que o governo fez foi fechar e regular mais a economia. Então a Venezuela começou a regular mesmo os preços, achando o governo autoritário do Maduro, achando que podia controlar aquela crise econômica, ao invés de se abrir ao mercado, pelo contrário, ele se fecha ainda mais e ele decide tentar controlar os preços. Existe um problema em quem acha isso, porque o preço é a ponta final, né? De fato, o preço, quem coloca ali a etiqueta nas gôndolas do supermercado, é o supermercadista, é o dono do supermercado, né? Mas aquele preço que ele está colocando lá é reflexo de alguma demanda ou oferta que a gente tem no mercado. E quando essa oferta é muito menor do que essa demanda e a gente tem uma situação de crise, a inflação explode, o culpado verdadeiro de tudo isso é o governo, que ao invés de abrir o mercado para que se aumente essa oferta, resolveu restringir e culpar quem? O empreendedor. E o empreendedor simplesmente para de empreender porque fica impossível. E aí a gente tem a situação que a gente teve na Venezuela. O governo controlando tudo,
a gente passou de uma situação onde não só a gente tinha uma hiperinflação, então o papel, a moeda na Venezuela não vale nada, dois bolos de papel, moeda, né, de cédula na Venezuela, do dinheiro venezuelano, equivale a, sei lá, a $1, né? Então um sujeito com $1 compra dois bolos gigantescos de papéis de cédulas na Venezuela, porque simplesmente aquilo não vale mais nada. E o excesso de intervenção estatal fez até com que houvesse desabastecimento e fome na Venezuela. Então as pessoas literalmente foram caçar cachorros para comer. Somada à questão econômica, que já é dramaticamente trágica, nós temos todas as outras situações, como a política, em que simplesmente a oposição foi caçada, muitos foram torturados, muitos foram presos e outros mortos em verdadeiros centros de concentração de prisioneiros na Venezuela, de dissidentes políticos, pessoas que inicialmente estavam a favor do regime, mas depois ficaram contra, pessoas que sempre foram contra, mas conforme o regime foi ganhando musculatura, foram sendo perseguidos, presos, torturados e por fim mortos. E a gente teve ali, de fato, o próprio Nicolás Maduro, quando a gente chega ali por volta de 2018, 2019, numa ampla escalada, ele jogando os tanques de guerra do país em cima da população, que se manifestava pacificamente, pegando placas e pedindo para que ele renunciasse ao poder. O que ele fez foi jogar, além de bala de borracha, bala de verdade, e passar com os caminhões e tanques do governo dele em cima da população civil que estava se manifestando pacificamente. E tudo isso foi acontecendo com ele aparelhando todas as instituições. Hoje, mesmo com a captura recente dele, por conta que os Estados Unidos foram lá, né? Donald Trump, uma operação que não matou ninguém do lado americano e que matou os aliados de Maduro, que são igualmente cúmplices desse massacre que houve na Venezuela por parte do regime do Maduro. Maduro, inclusive, esse que foi capturado por vários interesses, é verdade, né? Os Estados Unidos de fato têm interesse no petróleo venezuelano, nas terras raras, etc. E também, claro, o Nicolás Maduro é, de fato, líder do cartel Los Soles, né? Que inundaram os Estados Unidos durante muitos anos com drogas pesadas. Então, é melhor você vender petróleo para os Estados Unidos e ter liberdade e democracia de fato, do que você ter um regime autoritário e que vai continuar vendendo petróleo, só que de maneira ilegal, para a Rússia e para a China. Rússia essa, inclusive, que está lá massacrando, infelizmente, o povo ucraniano até hoje. E isso é interessante a gente dar ênfase, porque foi a queda de um ditador. Mas o regime dele não caiu. Por quê? Porque ainda restam duas pessoas nesse regime que fazem com que tudo fique de pé. O Vladimir Padrino, que é ali o líder do Ministério da Defesa, é o líder do exército, das forças armadas como um todo da Venezuela, que sustenta esse braço militar que mantém a população acuada, e ao mesmo tempo você tem o Cabello, que é o líder do partido, né, o único partido da Venezuela, que é o partido do Nicolás Maduro. E esses dois, um fazendo a frente política, o outro fazendo a frente militar, é o que sustenta um regime ainda assim. E você tem a mulher lá, né, que fica se fazendo de presidente, mas que na verdade é só uma fantoche. Quem são os líderes de fato agora que sustentam o regime é o Cabello e é o Padrino, que sustentam todo esse movimento. E o que a gente espera? A gente espera que essa situação saia bem e que de fato os Estados Unidos ali comece a governar, mesmo que por tempo limitado, a Venezuela, e que logo a gente possa ter eleições legítimas e que a Venezuela possa seguir as suas próprias pernas, comercializando com o mundo inteiro. O povo venezuelano quis isso. O Lula tá agora triste, né? A gente nunca viu o Lula, por exemplo, em 2023, quando teve um massacre contra Israel, que o Hamas, esse grupo terrorista, né, assassinou inocentes, estuprou mulheres, né, matou crianças, queimou crianças, né? A gente não viu o Lula fazendo uma crítica tão veemente quanto ele fez agora contra o Trump, né, depois que o Trump capturou o Maduro. E isso vem acontecendo sempre, né? Quando os Estados Unidos e Israel também revidaram contra o Hamas, Lula disse que era um tratamento desproporcional. E agora também mostra suas garras ali contra essa ação dos Estados Unidos na Venezuela. Na verdade, a gente sabe, o Lula gosta de traficante, gosta de ditadores e apoia tudo que há de errado no nosso entorno. A gente sabe disso, ele nunca escondeu isso. E agora ele vem mostrando que de fato é isso que ele pensa com essas decisões, né? Com essa postura que o governo dele vem tomando no ambiente internacional, em defesa do Maduro,
contra as ações do Trump e sempre tentando, olha, mas não é bem assim, a gente precisa tratar no diálogo. Diálogo com o ditador? Diálogo com quem mata a própria população? Isso não existe. Bom, o que você acha de tudo isso? Você acha que a situação na Venezuela vai se normalizar? Que a economia de fato da Venezuela vai se abrir? Que nós teremos eleições democráticas, livre debate? E mesmo com eleições democráticas, né, a possibilidade de, evidentemente, entrando um governo que eventualmente não seja o ideal, que a população possa criticá-lo, né, e que nas próximas eleições possam tirá-lo do poder? Será que a gente vai ter isso na Venezuela? Comente aí, compartilhe com mais pessoas. E se você quiser saber mais sobre geopolítica, política, economia, todos esses assuntos, assine a Bedrock Premium através do link na bio e ou na descrição desse vídeo. Porque aí você entra lá, vai ter documentários exclusivos sobre todos esses temas, vai ter ali as nossas matérias completas, né? Onde você vai ter textos com gráficos, com tudo ali dedicado a esses tópicos e esses assuntos. Vai ter o Graham Bell Data Center, onde você que é profissional de investimento, de economia, ou simplesmente criador de conteúdo, ou programador, vai ter lá as ferramentas para você agilizar o seu trabalho. Tudo isso também com cursos em que você pode se aprofundar em todas essas histórias, em tudo isso que está acontecendo no mundo. Não fique fora disso e entre nisso para você saber mais. Link na bio, assine Bedrock Premium e também link na descrição para você assinar, caso você queira. Tem Bedrock Invest Consult, que é a nossa consultoria para você investir muito melhor. É isso, muito obrigado e compartilhe e segue para mais vídeos como esse. Valeu!